Eu sou a Inês Rocha e este é o P24. Que direitos têm os trabalhadores em caso de calor extremo? Dias 21 e 22 de julho, domingo e segunda-feira desta semana, foram os dias mais quentes de que há registro em todo o mundo. E os recordes prometem continuar a cair esta semana. Em algumas partes da Europa, as temperaturas ultrapassaram os 45 graus Celsius e vários países do Médio Oriente sofreram com índices de calor, tendo em conta a umidade, superiores a 60 graus Celsius. A subida da temperatura média global é uma tendência que se tem verificado, em particular nos últimos meses. Todos os meses desde junho de 2023 foram classificados como os mais quentes do planeta desde o início dos registros, em comparação com o mês correspondente dos anos anteriores. Para fazer face à subida das temperaturas, há países a aprovar medidas de proteção aos trabalhadores. A Grécia decidiu impedir trabalhos pesados ao ar livre entre as 12 e as 17 horas. Trabalhadores da construção civil, as pessoas que entregam comida, os estafetas e construtores navais estão entre os trabalhadores que terão de interromper o trabalho durante as horas de maior calor de terça a sexta-feira, quando as temperaturas deverão atingir os 42 a 43 graus Celsius. No ano passado, Espanha também já tinha adotado medidas semelhantes, como proibição de alguns trabalhos ao ar livre durante condições de calor extremo. E em Portugal existem proteções ou estas podem vir a ser aprovadas tendo em conta o aumento da temperatura média? Neste P24 ouvimos Pedro Condés Tomás, especialista em Direito Laboral. Bem-vindos ao P24 de quinta-feira, dia 25 de julho de 2024. Pedro Condés Tomás, bem-vindo ao P24. Boa tarde. Registaram-se nos últimos dias 2 recordes de temperaturas médias a nível global. É uma tendência que se tem vindo a verificar, as temperaturas continuam a subir em todo o mundo. Espanha e Grécia estão a adotar regras de proteção de trabalhadores. A Grécia impede trabalhos pesados ao ar livre entre as 12 e as 17 horas, nos dias de maior calor. Espanha também aprovou o ano passado uma proibição de alguns trabalhos ao ar livre. E em Portugal, existem regras de proteção aos trabalhadores nestes casos? Ora bem, efetivamente no nosso ordenamento jurídico e no plano mais justo-laboral não existem regras específicas para cautelar a exposição dos trabalhadores a horas de maior calor. De facto, nesse hiato temporal que vou descrever e que é comumente conhecido pelo hiato temporal em que ocorre uma maior exposição às temperaturas anormais, às altas temperaturas. De facto, em Portugal nós não temos qualquer tipo de diploma legislativo que estabeleça que os trabalhadores não devem trabalhar durante esse período ou que possibilita à empresa alterar qualquer horário de trabalho do trabalhador, previamente fixado por acordo com o mesmo, ao ponto de permitir que eles possam prestar a sua atividade laboral noutros períodos temporais, sem perigar o período normal de trabalho diário que está previamente estabelecido por acordo entre as partes. No entanto, não podemos descurar nesta matéria aqueles deveres gerais que são impostos às entidades empregadoras e também que regulam as próprias relações laborais, designadamente o dever da entidade empregadora garantir que a prestação de trabalho dos seus trabalhadores é feita em condições de saúde e segurança. Portanto, há uma imposição à entidade empregadora de assegurar aos trabalhadores essas mesmas condições de saúde e segurança em todos os aspectos relacionados com a prestação laboral. Aliás, de facto, o empregador deve sempre observar o princípio geral de adaptação do trabalho à pessoa do próprio trabalhador e às exigências em matéria de saúde e segurança, proporcionando boas condições de trabalho, desde logo do ponto de vista físico, aos seus trabalhadores. E, portanto, com base nestas duas grandes premissas, parece-me que há margem para as empresas poderem ter em consciência e consideração estas questões da exposição dos trabalhadores que exercem a sua atividade laboral predominantemente em ambiente exterior, nestes períodos temporais em que estão expostos a altas temperaturas, que lhes podem ser nocivas para a sua saúde e segurança. Mas estas regras são suficientes? Esta regra geral, um pouco de senso comum, em que a empresa deve proteger a saúde do trabalhador, chega para estas situações excepcionais? Ou seja, não deveria haver regras especiais, específicas, para que os trabalhadores não sejam expostos a este género de temperaturas?
Naturalmente que existir uma legislação própria e específica para esta matéria ajudaria a proteger ainda mais os trabalhadores desta exposição nociva. Atentemos também que esta própria exposição a altas temperaturas e à radiação ultravioleta pode até ser propício à ocorrência de determinadas doenças profissionais. E, portanto, uma entidade empregadora tem a obrigação de assegurar ao trabalhador a sua prestação em boas condições de saúde e segurança, mas também a cautelar a ocorrência de quaisquer doenças profissionais e acidentes de trabalho, naturalmente, mas que não se colocaria aqui em causa. Ora bem, obviamente que uma legislação específica deixaria de clamar a aplicação daquela norma jurídica, norma moral, que é a norma do bom senso, que de facto não tem qualquer tipo de resguardo jurídico, mas que fica um bocadinho à discricionariedade dos próprios empregadores. Portanto, garantirmos aqui uma legislação própria e específica para esta matéria permitiria acautelar o trabalho relacionado com a atividade prestada em ambiente exterior. Quanto a esta matéria, deixe-me também referir o seguinte: no nosso ordenamento jurídico, ainda que sejam normas já algo ultrapassadas e antigas, existem alguns diplomas legais que prevêem um dever da prestação do trabalhador da sua atividade num hiato de temperaturas situado entre os 18 graus e os 22 graus, que poderá atingir os 25 graus, mas estamos a falar de apenas e só de um regulamento de condições de prestação de trabalho em condições de higiene e saúde no trabalho, que está relacionado com a atividade prestada em ambiente de escritório e, portanto, que já remonta à década de 80, que já está algo ultrapassada e que não se coaduna com aquela necessidade que agora me menciona, que é de proteção aos trabalhadores que exercem maioritariamente a sua atividade em ambiente exterior durante a presença destas altas temperaturas. O que é que seria necessário para haver uma alteração legislativa como esta? Essencialmente vontade de legislar. É verdade que ao longo dos últimos anos, não só na União Europeia, mas principalmente em alguns países que integram a mesma, já surge uma vontade de pelo menos acautelar estas situações, apesar de não existirem legislações próprias que o consigam fazer na sua plenitude. Há pouco mencionou o exemplo de Espanha, e Espanha é capaz de ser aquele ordenamento jurídico onde tem, se calhar, algumas normas que podem ajudar mais a proteger os trabalhadores durante este período de exposição às altas temperaturas, o que também não pode ser desassociado também daquele fator histórico e comumente conhecido em Espanha como sendo o país das cestas. E as cestas existem por alguma coisa exatamente porque as pessoas estão consciencializadas que durante aquele período é um período de maior exposição a altas temperaturas em que devem ser resguardadas e aproveitam para fazer esse período de descanso durante a própria jornada de trabalho. Ora bem, eu creio que vontade seria o primeiro passo de conseguirmos legislar, mas podemos legislar de várias formas, não só impedindo que os trabalhadores exerçam determinadas atividades no exterior sujeitos a estas temperaturas, mas também permitir que no âmbito das relações laborais possa existir aqui alguma flexibilidade e em situações devidamente fundamentadas possa haver alterações ao próprio horário de trabalho de forma a garantir que nem o trabalhador deixa de exercer a sua atividade laboral durante o período normal de trabalho e, portanto, continua a ter direito à totalidade da sua retribuição, nem a entidade empregadora fica privada de receber a prestação laboral do seu próprio trabalhador e acautelando, neste caso concreto, ou evitando que o trabalhador seja exposto a estas altas temperaturas. De que forma? Lá está, como nesta sequência daquilo que está agora a mencionar, permitindo, por exemplo, antecipar o início da jornada de trabalho ou postergar o seu término sem prejudicar o período normal de trabalho diário do trabalhador. E aumentar naturalmente o período entre da tarde e da manhã, ou o horário de almoço a pausa de almoço ser alargada. Poderia ser uma possibilidade. Isto, naturalmente, permitindo que a empresa não tivesse que observar as imposições legais no que tange à alteração unilateral do horário de trabalho. Uhum. Indo agora às questões práticas, àquilo que já está previsto na legislação, como é que um trabalhador que trabalha nessas condições se pode defender caso a entidade patronal não o proteja? Tem direito a recusar-se a trabalhar, por exemplo? De facto, em abstrato, o trabalhador terá naturalmente esse direito na medida em que é uma garantia do trabalhador que, na execução da sua atividade laboral, lhe sejam asseguradas
todas as condições de saúde e segurança. E, de facto, o trabalhador que está exposto a elevadas temperaturas poderá ver a sua saúde e segurança colocada em crise, não só porque essa exposição pode originar insolações, queimbras, problemas físicos, mas principalmente desidratação, que podem, em função da natureza da atividade, colocar em risco o próprio trabalhador. Por exemplo, um trabalhador desidratado pode desfalecer no momento em que está a manusear equipamentos que podem colocar em causa a sua integridade física. E, portanto, nessa associação, nessa ordem de ideias, obviamente que o trabalhador estando a ver a sua integridade física ser colocada em causa, não vendo verificadas as condições necessárias de saúde e segurança para o exercício da sua atividade laboral, como legalmente lhe é garantido. E, ao mesmo tempo, apercebendo-se que a entidade empregadora não está a cumprir todos os seus deveres que sobre si impendem, designadamente a proteção da saúde e segurança do trabalhador e assegurar que o mesmo exerce a sua atividade laboral num ambiente com suficientes condições de saúde e segurança, pode suspender a sua atividade laboral. Não é, na nossa legislação laboral, é atribuída ao trabalhador a prerrogativa de, querendo, e existindo uma situação drástica tal, que coloca em causa até a relação de confiança que deve imperar entre a entidade empregadora e trabalhador, e que coloca em causa a própria subsistência da relação laboral, permite ao trabalhador, querendo, promover uma resolução do contrato, invocando essa mesma justa causa, que seria a não observância das condições de saúde e segurança do trabalhador na sua prestação laboral. E, portanto, se o nosso legislador permite que, numa situação drástica, o trabalhador possa invocar essa circunstância como justa causa para a resolução do contrato, então, naturalmente, que deve ser permitido também ao trabalhador suspender a sua atividade laboral sempre que esteja perante uma situação de perigo iminente para a sua saúde e segurança. Agora, naturalmente que o trabalhador tem que se acautelar, o trabalhador tem que conseguir antecipar todos e quaisquer cenários e, acima de tudo, procurar coadjuvar-se de todos os elementos que lhe permitam, posteriormente, demonstrar à entidade empregadora ou a terceiros, seja numa ótica de fiscalização da ACT, seja até numa ótica já jurisdicional, de conseguir demonstrar que, naquele exato momento em que suspendeu a sua atividade, por razões atinentes à manutenção da sua saúde e segurança, uma vez que entendeu que não estavam verificadas essas condições, conseguiu guarnecer-se de documentos ou elementos probatórios que lhe permitam posteriormente demonstrar quais eram, neste caso concreto, as temperaturas verificadas, também o nível de umidade, que é sempre importante, e, portanto, a sensação térmica, no fundo, sentida no local de trabalho naquele momento. O ideal é também o trabalhador não se lembrar e apenas e só avançar de imediato para a suspensão da sua atividade, mas também permitir alertar a entidade empregadora e permitir à entidade empregadora, em prazo razoável e também numa ótica de proteção imediata da saúde e segurança no trabalho, conseguir arranjar meios para garantir a preservação e a execução da prestação laboral com boas condições de trabalho do próprio trabalhador. Se a entidade empregadora se omitir a fazê-lo ou nada fizer em prazo razoável, então o trabalhador parece-me ter legitimidade para suspender a sua atividade. Agora, deve ser sempre de forma fundamentada. Num caso extremo em que há um acidente de trabalho, no limite em que haja morte do trabalhador, porque existem golpes de calor, por exemplo, qual é que é a responsabilidade do lado das empresas? A empresa pode ser responsabilizada por ter colocado o trabalhador em risco? Ora bem, no âmbito da nossa legislação e em relação à matéria de acidentes de trabalho, e também de doenças profissionais, porque não podemos descurar neste campo exato a questão das doenças profissionais, efetivamente todas as entidades empregadoras deverão, à luz do seguro de acidentes de trabalho, ter transferido a sua responsabilidade para as seguradoras. Não obstante, se evidenciar que existe uma atuação culposa do empregador, ou seja, quando aquele acidente tiver sido provocado ou diretamente pelo empregador, ou tiver resultado da falta de observância por parte do empregador das regras de segurança e saúde no trabalho, efetivamente há uma responsabilidade solidária individual do próprio empregador pela indemnização de todos os danos e prejuízos causados ao trabalhador pela ocorrência daquele sinistro
ou doença profissional que tiver advindo de culpa sua, portanto, de um ato culposamente praticado ou omitido pelo empregador, na medida em que o empregador é, uma vez mais, à semelhança daquilo que referi há pouco, obrigado a assegurar a prestação de trabalho aos seus trabalhadores em condições de saúde e segurança no trabalho. E, portanto, se de facto o empregador, devendo atuar numa ótica de proteção do trabalhador, não o faz, efetivamente poderá ser responsabilizado, havendo esse agravamento da responsabilidade no campo dos acidentes de trabalho e das doenças profissionais. Muito bem. Pedro Condes Tomás, muito obrigada. Nada, ao dispor. Muito gosto. Quem me conhece bem sabe que nunca estou satisfeito com aquilo que já conquistei. No caminho para os Jogos Olímpicos, que começam já na sexta-feira, a sugestão de hoje do P24 é um interativo multimédia. O público acompanhou 4 dos 73 atletas portugueses a competir nos Jogos Olímpicos de Paris, alguns dos que mais se têm destacado a nível internacional. Na série Além do Limite pode descobrir como treinam e o que pensam. Para ver e ler em público.pt. Obrigada por ouvir o P24. Tenha um bom dia. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marcos Maia. A sonoplastia deste episódio é de Inês Rocha.